E no Porquê um Antigo de hoje, nós vamos conhecer o apartamento da Pri, minha amiga Priscila, colega de trabalho aqui em Pinheiros. É um apartamento antigo, claro, tem 115 metros quadrados e a Pri, além de muita história para contar, uma carreira de sucesso, ama apartamentos antigos como a gente. Vamos lá conhecer? Bem-vinda! Obrigada. Vamos pôr seu microfone? Vamos. Ninguém tá vendo isso, Vandinha, vem. Deu certo? Você finge que não viu a tia ainda. Ela fez isso! Ela fez! Bem-vinda à A casa minha das relação meninas. com a minha amiga começou assim. Eu, admiradora, já segui ela há um bom tempo no Instagram. E aí a gente se aproximou, depois eu fui fazer uma mentoria, conheci a empresa que ela trabalha. E aí eu conheci mais ainda da história dela e ela conheceu a minha. E agora eu me convidei para vir aqui na casa dela também, para ela mostrar pra gente. Seja bem-vinda, por favor. Obrigada, Vamos meu lá. amor. Bom, começando do começo, Conta já falei tudo. aqui no início do vídeo quanto nós temos de área, que são 115 metros. 115. Certo? Mas eu queria que você me contasse a disposição da casa e começasse a passar para o nosso público o seu antigo, a história dele, como que você veio parar aqui, todas essas coisas que a gente tem curiosidade quando o assunto é um apartamento antigo, né? Ele carrega muita história sempre. Sim, sim. Eu sempre brinco que esse apartamento ele me escolheu, porque eu já morava num apartamento antigo no centro de São Paulo. Só que eu precisava ter mais tempo em casa para ficar com as minhas filhas. Tá faltando uma, Tá gente. faltando uma, né? E aí eu queria ter uma qualidade de vida de morar no bairro que eu atuo, conseguir ir em casa, colocar uma roupa para lavar, almoçar em casa rapidinho. Atender a pé também é um Atender privilégio. a pé, hoje eu faço tudo a pé e eu falo que esse apartamento ele me encontrou, porque eu vim muito nesse prédio por conta de uma negociação de uma unidade que nós vendemos aqui. E quando apareceu essa oportunidade que eu abri a porta, Vamos mostrar a sala? Vem pra cá. Pelo amor de Deus, eu amei esse fundo. que eu entrei aqui, eu falei, já vejo minhas cachorras correndo e o apartamento também tem muitas das características que eu amo, que é o piso de madeira, o janelão, muita luz natural. Então, assim, eu falo que foi um encontro mesmo, assim, tô super feliz aqui. Ai. E ela me evidenciou que o apartamento era para uma cliente quando ela procurou inicialmente. Sim, E sim. depois ela se apaixonou e falou, será que é para ser meu? E acabou se tornando, né? Acabou se tornando. Teve reforma, Pri? Teve reforma, quando eu entrei aqui, o apartamento era bem diferente do que ele é hoje. Aqui a gente tinha uma cozinha fechada e era muito curioso, porque era uma cozinha enorme, fechada e um gabinete desse tamanhozinho assim ali, naquela janela. Pelo amor de Deus. E aí, quando eu entrei, eu já vi essa parede caindo, ela caiu na minha cabeça. Então, a primeira mudança que eu vi que a gente fez aqui foi a abertura da cozinha. É algo que eu nunca tinha tido, eu nunca morei num apartamento com a cozinha aberta. E hoje eu brinco que é o lugar que eu mais fico. Eu faço tudo nessa bancada. Essa bancada é uma delícia, por sinal. É alvenaria, Pri? É alvenaria, é um linda, concretão. muito bem feito. O contraste dela com a Com a madeira, madeira, sim, ficou de muito bom sim. gosto. Quem fez o projeto? Eu tive a ajuda de um amigo meu que é arquiteto, o Guto, que foi um querido. Guto, você mora no meu coração. E aí ele desenhou um pouco do layout que está aqui e o restante eu trouxe também da minha história, das vivências que eu carrego de todos esses anos. Então eu comento que a decoração é muito sobre a gente, assim, Sim. sobre as nossas viagens, Concordo. nossas histórias. E aqui tem um pouco de tudo, assim, tem um pouco disso, tem as Várias minhas cachorras, versões. tem várias versões. E quando a gente começou a abrir a cozinha, eu lembro que eu cheguei aqui no meio da demolição e aqui tinha um armário. E quando eu entrei aquela porta, esse banco era um armário que ele era de alvenaria e dentro ele tinha essa prateleira de granilite. Então isso aqui é uma prateleira que era do armário. Nossa, linda! E aí quando eu cheguei, eu falei, para, não destrói mais! Para. Deixa o banco, e o banco ele nasceu muito num simbolismo por conta do Vou até skate. sentar. Então a primeira coisa que eu vi nesse banco foi tipo, meus amigos vão andar de skate. Essa corretora de imóveis, eu já vi, normalmente as pessoas da nossa área, elas não escolhem ser corretoras, né? E aí eu já vi de tudo, mas ela era skatista, gente. Antes de virar corretora, essa mulher era uma skatista profissional. E ela ainda anda, né? Ainda ando. Tá com tudo em cima, né, amiga? Hoje não tanto, mas
estamos aí na atividade. Pois é, muito lindo. E aí o banco foi muito nesse sentido, assim, eu tenho certeza que todos os meus amigos que vêm aqui, que são skatistas, morrem de vontade de dar uma manobra nesse banco. Ninguém nunca andou ainda. E aí acabou ficando também o lugar para colocar água, a ração das cachorras. As pessoas chegam, então eu sou uma pessoa que adora uma farra, adoro uma festa, então ficam uns na bancada, outros no banco, outros na sala, fica todo mundo interagindo. Então, é uma planta muito fluida, né? Que é algo que você vende tanto antigo quanto Sim, novos. sim. E a gente tem boas coisas e coisas ruins nos dois. Sim. Mas eu acho que a fluidez dos antigos não tem pra ninguém. Sim, né? eu falo que essa é uma caixa muito fácil de se resolver, assim, que é uma caixa grande, né, de 115 metros, como você falou. E aí você consegue entrar e já entender ali, né? A dificuldade que a gente tem em prédios mais novos é que são plantas mais recortadas e mais difíceis, né, de entender ali. E aí isso aí é inquestionável. Acho que não tem nada mais valioso do que uma planta dos anos 70. Perfeito. E como que ficou a configuração dele no pós-reforma? Pós-reforma, a única coisa que me incomodava, essa é uma planta que é uma planta grande, que tem somente um banheiro. Tá. Então, como eu falei, eu gosto muito de receber pessoas e as Você pessoas tinham que ir até o final do corredor para usar o meu banheiro. E aí, uma solução que a gente encontrou, a gente tem essa estrutura do Brasil que tem o banheiro de serviço, eu odeio falar esse nome. Pois é. E fico muito feliz quando alguém reverte, foi a primeira coisa que eu fiz. Para de fato se tornar utilizável, lavabo, né? É. Então aqui hoje a gente tem um lavabo. Tijolinhos. E um tamanho ótimo de lavabo de verdade. Ótimo. Eu reaproveitei algumas coisas também. Então essa bancada de granilite era do armário daqui. A gente recortou e reciclamos. Os azulejos já tinham, eu só dei uma carinha nova para eles. E como não tinha janela, eu fiz aquele cobogozinho ali de cerâmica. Que eu amei. Atrás, que combina com a serralheria também. E reaproveitei o tijolinho que a gente fez naquela parede. Então hoje é um apartamento que tem um banheiro social enorme, completo, mas tem um lavabo. E são 2 dormitórios, são certo? São 2 dormitórios. Que daria, na minha cabeça, para facilmente ser 3, né? Vocês facilmente, sim. Aqui tem espaço para quem quer fazer uma reforma ainda maior. Dá para fazer 3 dormitórios e quem tá com mais apetite de reformar, fazer a suíte. Dá para fazer tranquilamente. Super. Você passou quanto tempo reformando o apartamento? Algum terapeuta pós-obra aí, porque na verdade era uma reforma que duraria 45 dias, então por isso que eu não quis fazer tanta reforma, porque eram só 45 dias que viraram 5 meses. Meu Deus! E você se mudou quando? Eu mudei em janeiro desse ano. Já deu para aproveitar. Deu. E uma coisa que eu gosto de trazer, esse quadro é muito para que as pessoas conheçam os apartamentos antigos, porque pra gente é tão óbvio, mas muita gente de fora das minhas redes sociais falam: por que essa louca gosta tanto de apartamento antigo? Mas o que ele tem de tão bom? E tem as coisas ruins, que eu gosto de trazer. A gente sabe quando a obra começa, mas não sabe quando termina. Quando termina. E você precisa muito bem calcular esse custo na hora que você vai fazer a proposta, na hora que você vai procurar o imóvel. Porque eu percebo que tem comprador que ele já vem com um orçamento final, né? Do que ele teria ali para comprar o imóvel e para reformar. Sim. Quando, na verdade, ele tem que calcular mais ou menos o metro quadrado da reforma e da compra, certo? Concorda comigo? E os imprevistos. Exato. Aqui a gente estava quase terminando, eu já estava marcando a mudança e estourou um cano do banheiro que eu não ia reformar. Que era um banheiro que estava reformado, mas por ser em um prédio muito antigo, a gente precisou trocar. Então, assim, foi como você falou, tem as qualidades, mas tem que também levar em conta... Tem que pensar nos contras, assim, né? Mas prontinho assim, gente, eu tô super... Vale a pena, Vale né? a pena. Assim, você pagou, vamos em sentido... Vamos. Eu quero mostrar para vocês os quartos, venham para cá com a gente. Só antes, tem que ser mostrado que eu sou a Miss Taco e a Miss Janelão. Olhem a janela que a Pri tem aqui. Olha quem ama essa janela. Até agora há pouco, inclusive, estava batendo um sol absurdo na janela, aqui na sala, né, diretamente. Essa é a maior fã da janela, é essa Você bota pessoa. Um biquíni e fica tomando sol aqui. Ela bota as marquinhas dela de sol. Ela fica o dia inteiro, tanto que eu precisei colocar... Aqui eu fiz um bancão, então quando vem o pessoal, senta todo mundo aqui. Mas eu precisei fazer o cantinho dessa garota,
que sobe aqui, toma o sol dela, né, Wanda? Ficou lindo esse rack de Alvenaria. ficou maravilhoso também. Sim, sim. Ali sou eu no skate. Ai, que lindo. E o que eu amei, amiga, foi esse seu corredor. Nossa. Eu fiquei impactada. A gente tem muito pé direito aqui. Eu acho que a gente deve ter o quê? Uns 2,70, eu acredito. Um pouquinho, por aí, 2,80, algo em por torno aí. disso. Ele é muito alto. Olhem a largura desse corredor. É um quarto de estúdio hoje. Mas foi uma coisa também, quando eu entrei nesse Parece apartamento, uma galeria, tá maravilhoso. eu enxerguei assim as cachorras correndo para lá e para cá, então foi a primeira coisa visualmente que eu lembro e até hoje quando eu vejo isso eu falo, eu sonhei concretizei. com isso. Aqui era fechado, a gente tinha um armário que até o final ali do corredor, que é um armário que na reforma a gente acabou perdendo. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita arte, né? Então eu tenho muita arte dos meus amigos, enfim, das pessoas que eu admiro. E aí era um corredor que eu queria para contar um pouco Expor dessa história. isso, né? E para quem acha que corretor não tem Ferrari, aqui é a minha Ferrari. Eu não vou nem Eu tenho uma encostar. Ferrari, né? Que eu sempre saio com a avó, então eu queria que ela ficasse aqui também. Ai, linda. Mas enfim, o meu skate, às vezes eu encosto ele aqui, então é algo que aqui verdadeiramente conta a minha história, assim. Eu conheci mais um pouquinho da Pri conhecendo a casa dela, porque ela realmente expõe tudo isso, é muito bonito. Sim. Pri, o que te deu mais trabalho? Você já falou que teve um imprevisto na obra, mas além desse imprevisto, teve alguma coisa que você falou, meu Deus, por que eu inventei de mexer nisso? Ou de fato te deu mais trabalho do que o esperado? A bancada de concreto. Essa daqui Eu da acho sala. que hoje eu Entre a faria sala. qualquer tipo de pedra, enfim, que seria muito mais fácil, porque a primeira ideia era ser uma pedra, Tá. e a pessoa veio, mediu e já ia trazer a pedra pronta. E quando a gente inventou em fazer essa bancada de alvenaria, toda vez que eu entrava aqui, ele não tinha acertado, assim. Eu falava, meu Deus, será que isso vai dar certo, vai funcionar, enfim. Então a bancada de concreto ela é muito bonita esteticamente, mas ela é uma coisa muito frágil, então qualquer coisa que você encosta ali, ela acaba Não pode tendo ter marcas. receio com mancha, nada, isso aí né? eu já Tem desapeguei, adoro. Eu acho até bonito. Eu acho bonito a marca de uso da minha gosto. história também, mas ela deu um baita trabalho, essa banca. Bom, vamos apresentar para o pessoal o seu espaço de trabalho? Vamos, um quarto vamos. enorme que dá para fazer uma família inteira aqui, viu, gente? Se Vamos, quiser. vamos. Como eu sei que ela é corretora, já ela vai revender. Pagando bem eu vendo. Sim. Já vai anunciar no meu Não. quadro, apartamento? Meu Deus do céu, não. Agora não quero que essa responsabilidade. Esse aqui é o segundo dormitório. Sim. É o seu espaço de trabalho. É o primeiro dormitório, na verdade, Primeiro né? dormitório. E é o lugar de onde sai parte dos negócios. Você trabalha muito de casa, Pri? Eu tenho trabalhado mais, principalmente agora que eu tô morando perto das visitas. Então, às vezes, eu tô numa visita, volto, preciso mandar algum contrato, então eu volto. Então, eu tenho feito mais isso, assim. Então, esse é um cantinho que, quando eu vi essa estante pronta, que essa estante nasceu de um improviso de um armário que morreu. Era um armário que ele ocupava o corredor inteiro, um armário lindíssimo de jacarandá, a coisa mais linda desse mundo. A Tinka! Que eu chorei, já superei isso. E aí eu pedi para tirar ele do corredor e trazer ele para esse quarto. Infelizmente eu perdi o armário e aí o marceneiro falou, para você parar de chorar, eu vou fazer essa estante. Quando eu vi essa estante pronta, eu me acho a própria Maju Coutinho. Eu fico aqui, enfim. Quanto você acredita, porque ela é especialista de Pinheiros, então ela sabe muito bem do que ela está falando. Quanto você acha que você pagaria num apartamento com essa metragem novo? A porcentagem a mais? Sim. Eu acredito que mais do que o dobro. Mais do que o dobro? Mais do que o dobro. Pinheiros está muito caro, né, Pri? Com certeza. Dependendo do prédio, só vou fazer um exemplo muito, muito perto. Tá. Mas a gente tem do outro lado da rua um prédio que tem aproximadamente 117 metros. Eu reparei nele, aqui na esquina, né? E aí hoje a gente já pagaria quase 3 vezes mais, ó. Que um prédio disso. Não, gente, não precisa. Gasta dinheiro viajando, né? Vai fazer outras coisas. Não precisa. Mora no antigo, você vai ter pé direito, estrutura acústica muito melhor. Wanda, fala, não compra. Aqui é a cama é o quarto delas, elas vivem. Elas aqui. adoram. Vamos mostrar o quarto da patroa agora. Boa. Venham, vamos lá ver. Olha o espaço que a gente tem aqui.
Esse aqui é o quarto da Pri. Sim. Tá, mostra esse armário, pelo amor de Deus. Eu Já amo, estava é meu aqui, xodó, né? já estava. Precisou restaurar, Pri? Não, a única coisa que eu fiz nesse armário na parte de dentro, como vocês podem ver, não cabe mais tênis do lado de fora, eu fiz uma sapateira. Será que você tá viciada em Ai, tênis? meu Deus. Um problema. A rua que você mora é uma rua movimentada. Você precisou colocar anti-ruído? Quando eu comprei o apartamento, ele já estava com a anti-ruído e assim, é uma coisa que até comentei ontem com uma cliente minha, a gente foi numa rua de movimento e eu levei a minha experiência para ela, que eu falei, olha, se hoje eu fosse marcar com você uma visita no meu prédio, você pelo endereço já ia Desistir. falar não, desistir, mas quando você entra lá, é super É tranquilo. ótimo aqui, Então, a janela aberta da janela sala, aberta. no horário de super movimento. sim, e eu tô no miolinho que tem vários bares, enfim, e aí eu tenho anti-ruído e eu durmo melhor, muito melhor, não tem nem comparação do que eu dormia no centro, por exemplo. Tá. Então, Vai bem mais tranquilo. sim. E nós temos o lavabo, banheiro social, certo? Na área de serviço, A gente tem uma área de serviço super espaçosa lá e no fundo eu fiz uma despensa, que é onde tá toda a bagunça da casa. isso é muito bom. É uma Sim, planta. eu levo Eu tô tudo pra lá. apaixonada Vem pela visita, planta. eu jogo tudo lá, eu falo, opa, tá tudo pronto, a casa tá arrumada. Tem um monte de coisa lá, viu, gente? Tem, tá tudo lá, a bagunça. O que tem no condomínio? Tem alguma coisa? Não, Aí eu tô- é um prédio que eu falei, eu saí de um prédio que eram tô indo 140 apartamentos Nossa, e vim para um verdade. prédio que são 14. Então, assim, É um outro estilo, é um né? outro estilo. Às vezes eu saio e o elevador tá no mesmo lugar, assim, sabe? Cheguei da rua e volto, saio de novo, o elevador ainda tá aqui no andar. Então, é um prédio bem enxuto, a gente não tem portaria, a gente tem só um zelador Tá. que no horário comercial. E eu comento que eu vim de um prédio que tinha portaria, enfim, então eu compro muita coisa online e eu tava super preocupada com isso. E aqui eu comento, até levo a minha experiência também, que criou-se uma mini comunidade. Então, assim, no grupo do prédio, pessoal, vai chegar uma encomenda para mim, recebe. Alguém Ou pode então, ajudar? Eu fiz isso também com o meu. esses dias eu tava saindo e tava chegando um motoqueiro para fazer uma entrega e eu já perguntei, para qual apartamento que é? Ele, vou tocar lá agora. Daí eu recebi. Então, cria ali uma mini comunidade e você acaba tendo mais privacidade também. Assim, é um Sim. prédio muito tranquilo. Eu falo que é um interiorzinho no agito. Gostoso, de muito São- bem de conservado Pinheiros. também, Sim, né? Tem super. vaga de garagem? Tem uma vaga de garagem. É boa? É boa, é uma vaga fixa, todas as vagas aqui são fixas. E é também, nesse miolo ter vaga, para mim foi... eu não tenho carro, faço tudo a pé, tenho só uma motoquinha. Mas eu acho que Pra isso é um fugir do diferencial. trânsito é ótimo, sim, né? sim, super, Perfeito. super. Eu vi que você colocou ar-condicionado. Uhum. Teve algum problema quanto à estrutura do prédio para colocar? Porque os clientes, quando eu atendia, eles perguntavam muito sobre isso, né? Do tipo, mas posso colocar ar-condicionado no apartamento antigo? Tem muito esse dilema. Como aqui já é regularizado, pode colocar? Uhum. O meu foi o primeiro a ter ar-condicionado, né? A gente de 3 anos para cá, eu falo que o ar-condicionado está sendo mais importante do que vaga de garagem. As pessoas estão trocando vaga de garagem por ar-condicionado, aquecimento É muito global importante, aí. infelizmente, né? é uma necessidade hoje. E aí a única coisa que eu precisei foi ter o laudo emitido do engenheiro elétrico para ver se o prédio comportava. E esse é um apartamento que a gente refez a elétrica. Então isso A estrutura foi super totalmente ok. requalificada para aguentar. Exato. E aí o que a gente fez aqui, né? A gente tem uma caixa, né? Que a área de serviço está lá na ponta do apartamento e aqui tá os quartos, né? Então eu coloquei o ar-condicionado naquela parte que atende cozinha-sala ali, na parte social. Mas eu ia ter que fazer muita reforma para trazer para os quartos. É possível, mas eu não estava com essa disposição de quebrar tanto, né? Então, a sugestão, olhando também as opções, foi colocar aqui no meu quarto um ventilador de teto, que também é uma luminária, então É lindo. a gente consegue ali regular a luz, o giro, a velocidade, e isso resolveu muito assim, o meu problema. Então, ótimo. hoje eu nem faria uma reforma para colocar aqui. Eu, mesmo sendo da área, quando comprei uma curiosidade, eu não perguntei.
E aí no nosso prédio eles pedem para fazer o estudo, a gente está desenvolvendo isso porque todo mundo quer colocar. Sim. E aí entra num outro grau de complexidade. Sim. Então é uma outra dica. Se o ar-condicionado é essencial, confirma. Às vezes é só a sua unidade como a PRI que precisa apresentar o laudo, ou às vezes realmente precisa puxar a Enel, precisa ajustar o poste, né, de energia. Tem várias situações aí que possa ser que frustre ou você, principalmente comprador de primeira viagem, né? Que às vezes esquece. Eu não era, mas aconteceu. Mas aconteceu. O imóvel te emocionou. Exato. Não, eu entrei e falei. E foi procurando para cliente também, tá? Foi igual você. Eu entrei e falei, eu tenho que trazer meu marido aqui. Sim. Que era contra antigo, porque a gente morava em um apartamento com varanda. E ele falava, não dá. Quando ele entrou lá, ele calou a boca e falou, você tem razão. Quero morar aqui. Para encerrar, eu queria saber algumas coisas particulares da sua rotina. Onde você passa mais tempo aqui no apartamento? Na bancada. Na bancada? Vamos indo para lá de novo? Nós temos ventilação natural no banheiro? Temos ventilação natural no banheiro. Aqui é um banheirão, eu falo que é uma sala de banho esse banheiro. Adoro também. Olha a circulação de ar que a gente tem. Isso é absurdo. Super. Boa. Na bancada da cozinha, onde você mais passa. Eu faço tudo nessa bancada. Eu trabalho, tomo café, vejo jornal. O lugar que você passa mais tempo é a bancada. E o lugar favorito? O cômodo? O que você mais gosta? Tem uma coisa que, quando eu adotei eu tenho 2 cachorrinhas. Quando eu adotei a Vandinha, a gente morava num apartamentinho desse tamanhozinho. Só que batia muito sol. E a gente ficava muito no sol. E quando eu mudei para Santa Cecília, ali, o centro, eu estava num apartamento que não entrava tanto sol diretamente. Então, quando a gente mudou para cá, a gente voltou a ter o cantinho que eu mostrei ali, que é o do sol, que fica eu, ela e a Nina, assim, meio que um ninho. Que é aqui. Que é aqui. Então, toda vez que paramos e que eu paro ali e pego elas para tomar sol, eu me emociono. Assim, a sensação que eu tenho é tipo, nada tá doendo, tá tudo certo. Eu cheguei, né? Minhas filhas estão estruturadas. Esse é o seu. Agora, nós temos algumas obras de artes aqui, tem muita coisa sua que conta a sua história. Tem alguma peça que se a casa pegasse fogo, fora as nossas doguinhas, o que você levava? O que você iria levar? Uma coisa só. Eu já sabia que era o skate. O meu skate. Mas eu levaria o skate mais assim pra simbolizar. Eu sempre brinco também com isso, que eu falo que eu nunca ganhei dinheiro andando de skate. Por isso que eu sou corretora. Mas tudo aquilo que eu tenho veio através do skate. Assim. Então, os lugares que eu conheço, as pessoas, as minhas amizades. E eu falo que o skate ele me deu o privilégio de abrir a mente, assim, então tudo aquilo que tem aqui simbolizado de alguma maneira na decoração é porque foi o skate que me moldou, assim, os artistas que eu gosto, as músicas que eu ouço, as viagens que eu fiz, eu falo que tudo foi um pretexto do skate, uma conexão com o skate. Então, lindo. Eu pegaria com quantos anos você começou a andar, Pri? Eu comecei a andar com 14, já tem um tempinho. E aí é isso, os 2 joelhos operados, enfim, várias coisas aconteceram, mas aquilo ali pra mim é o que me faz aí ser quem eu sou. Eu falo, cada um tem uma história pra contar e a minha começou tudo lá no skate. É linda, parabéns. Bom, amiga, obrigada por me receber na sua casa. Como eu falei no começo do vídeo, a Pri, ela é uma inspiração. Ela merece o mundo de coisas boas, ela é dona do próprio umbigo, é uma mulher forte, cheia de história, independência. Eu me emociono toda vez que eu tô perto dela. Obrigada. Porque realmente, vindo, né, de lugares onde viemos, 2 pessoas com uma história muito humilde por trás, uma família sem muita estrutura. Conseguimos, né? Vamos batalhando e você é a minha inspiração. Eu que agradeço. Eu uso você todo dia de exemplo na imobiliária. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê nos próximos. Um beijo, gente!